Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos de tag, a tag Por que Ler os Clássicos, que foi criada pela Mel Ferraz do canal Literaturice. É uma tag inspirada no livro do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos. Então vamos aqui de várias dicas de clássicos maravilhosos para vocês, que eu sei que vocês adoram, tá? Antes de começar a tag, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, a sua inscrição é muito importante. Então, se você tá aqui pela primeira vez, já se inscreve aí para você receber, ativa as notificações também, que aí o YouTube te avisa, ou deveria te avisar, né, sobre os próximos vídeos que eu for postando. Se você já foi inscrito, você sempre vai estar por dentro de tudo que eu estiver falando por aqui sobre literatura unindo diversão, aprofundamento, para que a gente realmente se divirta e retire o melhor dos livros para nossa vida, porque esse é o meu propósito aqui. Eu gostaria muito que você ficasse aqui comigo. Se você sempre assiste meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva, porque isso colabora muito comigo. Isso faz com que o YouTube entenda que o meu canal é relevante e indique o meu canal para outras pessoas. E assim você me ajuda a incentivar a leitura no Brasil, que é uma coisa muito importante. Então vamos aqui à tag. São 14 perguntinhas, tá, gente? Eu vou tentar não ficar esticando muitas respostas aqui. A primeira é: um clássico que você soube que queria reler assim que terminou a leitura. E aí eu trouxe esse livro aqui, que eu li há pouco tempo, aqui no Membros do canal. A gente faz nossas leituras coletivas através do Membros do canal. Se você quiser fazer as leituras coletivas com a gente, assine o Membros, você vai ser muito bem-vindo, tá? E a gente leu o Ensaio sobre a Cegueira, que é um clássico moderno, né, gente? Foi lançado em 1995, sim, já é considerado um clássico. E esse livro aqui, assim que eu terminei, eu sabia que algum dia na minha vida eu iria reler. Não quero reler agora, é um livro bem denso, um livro bem pesado, que nos causa emoções muito fortes mesmo. Às vezes, ele embrulha o nosso estômago de verdade, assim. Mas é um livro que eu sei que daqui a alguns anos, quando eu for reler, eu posso, de acordo com a minha maturidade, com as novas experiências que eu ainda for viver, eu posso enxergar mais camadas ainda, porque é um livro muito cheio de camadas, é um livro muito rico, excepcional, gente. Eu amei demais esse livro aqui. Difícil no sentido do tema, das descrições que são colocadas aqui, é um livro cru, sabe? Que ele mostra de forma muito crua o pior do ser humano. Acho que eu posso colocar assim, né? É um livro que fala sobre uma epidemia de cegueira. As pessoas começam a ficar cegas, só que é uma cegueira branca, uma cegueira leitosa, diferente de uma cegueira normal, né? Que é aquela cegueira negra. E aí eles vão narrando, né, as pessoas ficando cegas e ninguém sabendo muito bem o que está acontecendo. Então primeiro aquele pequeno grupo que ficou cego vai ser levado para uma quarentena e a gente vai ver como que o governo vai lidar com isso, como que as próprias pessoas ali vão lidando com isso e como que essa situação vai crescendo. Enfim, é um livro impactante que eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu vou reler. Assim que eu finalizei, eu sabia que é um livro que eu iria reler em algum momento. A segunda pergunta da tag: um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. Nossa, tem muitos clássicos que eu queria esquecer, mas eu escolhi um aqui. Eu tentei trazer respostas aqui de livros que eu não cito tanto assim. Eu tentei, tá, gente? Então eu trouxe um livro que eu não cito, eu quase não cito ele aqui no canal, e que eu queria esquecer porque ele tem um certo mistério ali na narrativa dele, que se a gente lê sem saber esse mistério, ele fica ainda mais interessante, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. A história de dois personagens aqui no caso, né, que eles vão se espelhar ali, que é o médico e o monstro, e aí existe um mistério entre esses dois personagens aí, que quando eu li esse livro eu já sabia do que se tratava o mistério, porque é uma história muito famosa, é uma história que quando a gente estuda literatura, vira e mexe, a gente se depara com algumas análises dela, tem muitas adaptações na cultura de forma geral, até para desenho animado desse livro aqui, né? Então é difícil a gente ler esse livro sem saber de fato do que se trata. Mas se eu pudesse esquecer completamente do que se trata esse livro e ir descobrindo sozinha ao longo da leitura,
eu acharia incrível, porque ele já foi um livro que eu gostei muito, mesmo já sabendo o que acontecia, do que se tratava. Então eu fico imaginando ler sem saber nada, descobrindo sozinha, fazendo as minhas, né, tendo as minhas percepções sobre a história, sem nenhuma influência de fora. Eu gostaria muito de ler esse livro aqui, tendo esquecido completamente tudo que acontece nele. A terceira pergunta: um clássico que você absorveu como referência no dia a dia? Também tem vários, né? Como eu falei, eu busco sempre um aprofundamento. Então eu busco a parte da diversão da literatura, mas eu tento enxergar aquela obra de forma mais profunda para que ela converse comigo e para que eu consiga trazer aquelas reflexões, aqueles ensinamentos para minha vida, né? Para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor, conviver melhor com as pessoas, tomar melhores decisões, enfim, transformar minha vida a partir dos livros. Então, todo livro eu tento fazer isso. Eu escolhi trazer aqui uma leitura recente, uma releitura recente também, justamente porque foi na releitura que esse livro me disse mais coisas. Então, eu acho interessante falar sobre isso com vocês, que é aqui Mansfield Park. E o que? Porque a pergunta fala aqui, né? Um clássico que você absorveu como referência no dia a dia. O que eu absorvi como referência nessa minha releitura aqui que eu não tinha pensado da primeira vez que eu li? Existe um debate muito sobre moralidade aqui nesse livro. E na nossa sociedade atual, a gente coloca a moralidade como uma coisa ruim, né? Como se a pessoa ser moral fosse a pessoa ser moralista, ser hipócrita, né? E essas coisas não podem se confundir. Uma pessoa que preza pela moralidade, ela não necessariamente é uma pessoa moralista. Ela não tem que ser uma pessoa hipócrita. Hipócrita é quem prega pela moralidade e não age de forma moral. Aí é um hipócrita, né? Mas você celebrar a moral, celebrar o caráter, você ter uma atitude correta com as pessoas, consigo mesmo, você ser verdadeiro, você ser fiel aos seus princípios, tudo isso eu acho que ronda ali a moralidade, sabe? E é uma discussão muito válida e que às vezes por causa desse termo moralista, a gente coloca a moralidade também como algo ruim. E é uma coisa que eu fiquei pensando muito lendo esse livro aqui, porque muita gente critica a Fanny, que é a personagem principal, por ela ter essa moral muito forte, né? E as pessoas chamam Fanny de moralista. E eu mesmo, na primeira vez que li, chamava Fanny de moralista. E agora, eu não acho que Fanny é moralista. Ela é uma pessoa que valoriza a moral, que valoriza as virtudes. Não de uma forma, não tô falando de uma forma retrógrada, de uma forma mesquinha. Lógico que não. Valorizar o que é certo, o que é bom, o que faz bem pra você, o que faz bem pro outro. Sabe? O que no caso Fanny, como cristã, que é o que Deus esperaria que ela fizesse, é esse tipo de reflexão que eu fiz aqui com relação a essa minha releitura de Mansfield Park e que eu acho que foi muito válida para minha vida, para tentar, pelo menos aqui nas minhas redes, né, no YouTube, no Instagram, enfim, tentar sempre fazer essa diferenciação de moral é uma coisa boa, moralista que pode ser levado para um lado mais, né, um problema, né? Mas a moral não pode ser vista como um defeito. Enfim, é o que eu fiquei pensando. Aí a quarta pergunta, né? Minha voz tá horrível ainda, tá, gente? Desculpa aí. Um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes do que da primeira leitura. E aí eu poderia até citar já Mansfield Park, que eu já até falei. Mas como eu já falei de Mansfield Park, um clássico que eu reli e que eu vi ele de uma forma diferente da primeira leitura foi aqui 1984. Quando eu li pela primeira vez, eu já gostei muito, mas eu fiz uma interpretação dessa obra um pouco mais até imatura, eu diria, porque normalmente quando as pessoas leem esse livro aqui, elas leem apontando o dedo para os outros, né? Elas leem para falar dos totalitarismos alheios. Mas normalmente a gente não olha para os nossos próprios totalitarismos, né? Quando a gente alimenta um sistema que pode nos engolir.
Porque quando tá fazendo com o outro é muito bonito, é muito bom, né? Eu aplaudo. Mas uma hora aquele monstro vai se virar contra mim, porque o monstro ele se vira contra todo mundo. Não tem inimigos e amigos de monstros, né? E governos totalitários são monstros. Então você pode achar até que tá do lado daquele governo, mas num determinado momento, na hora que ele acabar com seus inimigos, ele vai se voltar contra você, porque aí você vai ser o novo inimigo dele. E essa foi a nova interpretação que eu fiz desse livro, apontando o dedo para mim, para os meus totalitarismos, para as minhas intolerâncias, sabe? O que é que eu faço que alimenta coisas que eu mesma critico numa sociedade? Porque quando a gente aponta o dedo pra gente é mais difícil, né? Dói mais, é muito mais fácil mostrar o que você tá errado, porque é você que tem que corrigir. Eu me eximo dessa responsabilidade, então é fácil pra mim, né? Mas quando eu aponto o dedo pra mim e vejo o que eu tenho que corrigir, aí o trabalho é meu. E aí dói em mim, né? E foi essa forma que eu reli esse livro aqui, apontando mais o dedo pra mim, fazendo reflexões mais pra minha vida mesmo. Porque o que eu posso mudar é o que diz respeito a mim, eu não posso mudar nada que diz respeito aos outros, né? E aí foi uma nova interpretação que eu dei para esse livro aqui, uma interpretação que eu considero mais madura e que eu recomendo que vocês façam esse tipo de leitura. Qualquer livro que vocês leiam, pensem mais em vocês do que nos outros, pensem mais nos seus defeitos, no que vocês podem corrigir, do que no defeito dos outros, né? Porque a gente pode fazer por nós, né? Então, fica aí essa sugestão para vocês. A quinta pergunta é: um clássico citado por outras mídias. Tem muitos, né? Tem muitos clássicos citados por outras mídias. Como eu tô na vibe de Shakespeare, porque atualmente a gente tá fazendo a imersão em Shakespeare lá no Clube MSL, eu vou trazer um livro, né, que é a estrela da nossa imersão, que é Rei Lear, que é um livro que ele é transferido para muitas outras mídias. Até na aula inaugural lá dessa imersão eu mostrei, né? Então tem outros livros inspirados em Rei Lear, tem filmes inspirados em Rei Lear, tem músicas inspiradas em Rei Lear. Então é um livro que ele trouxe inspirações para todas as mídias, né? Cinema, TV, música, enfim. Então é um livro que ele tem muita... Ele inspirou muita coisa. Shakespeare, de uma forma geral, inspirou a cultura de forma geral, né, para repetir a palavra. Então eu quero citar aqui para vocês Rei Lear, que inclusive é um livro maravilhoso, é uma peça maravilhosa que eu fiquei completamente apaixonada, é uma peça complexa, é uma peça que ela tem duas situações espelhadas ali nela, não só a do Rei Lear, mas tem um outro personagem também que espelha a história do Rei Lear e nos aproxima ainda mais da história do Rei Lear, porque nos mostra que um rei é, acima de qualquer coisa, um homem, né? E nós somos todos iguais e nós podemos ter os mesmos dilemas daquele rei ali se nós fizermos as mesmas escolhas erradas que ele. Então, para mim, é uma peça muito rica, então vou citar aqui Rei Lear. Número 6. Um clássico no qual você ficou pensando por dias e dias depois de terminar a leitura. Tem vários também, mas como eu falei, eu não queria ser muito óbvia aqui nessa tag, eu queria trazer alguns livros que eu não costumo citar muito, que são livros que eu gosto muito. Então eu trouxe aqui O Castelo, do Franz Kafka. Esse livro também foi lido no clube no ano anterior aí. É um livro que ele não foi finalizado pelo Kafka, né? Ele é inacabado. Porém, a gente sabe, um amigo do Kafka sabia do final que o Kafka pretendia para esse livro e a gente tem acesso a esse suposto final pretendido pelo Kafka. Então, assim, é um livro que não foi finalizado, mas a gente tem uma ideia de como ele terminaria, né? O fato dele não ser finalizado já me deixou pensando e cogitando possibilidades. E ainda uma outra coisa, esse livro ele tem tantas interpretações possíveis, sabe, que eu fiquei pensando em várias interpretações, né? Ele tem interpretações que vão mais pro lado político, mais pro lado filosófico, mais pro lado religioso, então pro lado burocrático, que é a interpretação que eu acho que é mais... que faz mais sentido para mim, né? É um livro que ele vai trazer a história de um cara que ele chega num lugar e para ele permanecer naquele lugar ali, ele precisa da autorização do castelo.
e ele precisa ir lá no castelo pegar essa autorização para permanecer ali. Só que quanto mais ele tenta se aproximar, mais ele se distancia daquele castelo ali. E aí nisso vão ter várias alegorias, né? Que é aí que a gente pode viajar e pensar o que significa de fato essa trajetória desse personagem. Então é um livro que de fato faz a gente ficar mastigando, e é um livro bem kafkiano, né, gente? Escrito pelo Kafka. Então é aquele livro caótico, aquele livro que a gente se sente meio sem saída, meio confuso, não no sentido da narrativa, mas no sentido o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu, que loucura é essa, sabe? Então é um livro, eu gosto muito da escrita do Kafka, é um livro que mexeu bastante comigo e que eu fiquei, sim, pensando e refletindo para chegar à minha conclusão. Afinal de contas, o que esse livro significa para mim? Mas para eu chegar a essa conclusão, eu precisei pensar sobre esse livro durante bastante tempo depois da leitura. Aí, a próxima perguntinha aqui é um clássico que é citado em todo lugar que você gosta muito. É parecido com o clássico lá citado por outras mídias, essa pergunta, né? Mas enfim, o clássico que é citado em todo lugar e que eu gosto muito, eu trouxe o clássico nacional que é mais citado aí, que é Dom Casmurro. É um livro que eu gosto muito, né? O meu livro preferido do Machado é Quincas Borba, mas o mais citado com certeza é Dom Casmurro. Ele é citado em aula, ele é citado em canais fora da literatura, ele é citado, vira e mexe, você vê Dom Casmurro sendo citado aí, tem o tal do traiu ou não traiu, que o pessoal gosta de perguntar isso, né? Enfim, então é um livro que realmente todo mundo no Brasil pelo menos ouviu falar. Você pode não ter lido Dom Casmurro, se não leu, por favor, leia, porque é um livro maravilhoso. É um livro muito bem construído, de uma complexidade na construção tremenda, mas que ao mesmo tempo é fácil da gente compreender. Não é difícil entender Dom Casmurro, tá? Pode ler tranquilamente. E é um livro importantíssimo. Eu acho que a grande obra da nossa literatura, né? Do grande autor da nossa literatura. Então, vou citar aqui Dom Casmurro. Próxima é número 8. Um clássico polêmico. O clássico mais polêmico que eu li, acho que é Lolita, do Vladimir Nabokov, que é um livro que fala sobre abuso infantil, né? E algumas pessoas, infelizmente, ainda teimam em tratar como uma história de amor, e não é uma história de amor, é porque o livro é narrado pelo próprio abusador, que tenta nos convencer de que aquilo ali é uma história de amor e de que ele era retribuído pela Lolita. Mas não, gente, isso daqui é uma história de abuso. Então, assim, é um livro que ele tem uma narrativa muito bonita, mas que o que está acontecendo é muito horrível. Então, a gente fica confuso, porque a gente está lendo uma coisa horrível através de palavras muito bonitas, né? E um cara falando que é amor, aquela coisa. Então, é um livro que, de fato, ele é polêmico. Mas eu sempre falo isso daqui não é uma romantização ao abuso. Pelo contrário, isso daqui é uma denúncia. Então, né, vale a pena na hora de você ler aí Lolita, você ter em mente que isso daqui é uma denúncia, isso daqui não é uma romantização, isso daqui não é uma história de amor, tá bom? É um tipo de livro que eu posso falar com toda certeza, se você leu achando que é uma história de amor, você leu errado. Aí sim, você leu errado, porque não é, tá bom, gente? Então eu acho que é o livro mais polêmico, assim, o clássico mais polêmico que eu já li, e é um dos meus livros preferidos. A construção desse livro é perfeita, o assunto é importante, porque é um assunto que muitas vezes a gente foge, porque é difícil, porque acontece muitas vezes no seio familiar, e muita gente quer fechar os olhos para isso, né? Então, é um livro que eu acho muito bem construído, muito bom literariamente falando, o valor literário dele é muito grande e é um livro que tem uma discussão também muito importante, mas é polêmico, obviamente, né? Tem que tomar cuidado aí se você tem esse tipo de gatilho também, porque é forte. 9. Um clássico conhecido pelo inconsciente coletivo que você finalmente leu no original. Eu trouxe um livro que a gente leu no Membros aqui do canal, nas nossas leituras coletivas, mais uma, né? Que foi aqui Pinóquio. Eu já conhecia Pinóquio, né? A história de trás pra frente, assim, a história que se conta popularmente, né?
dos filmes da Disney. Eu sou muito fã dos clássicos da Disney, então eu já tinha assistido várias vezes. Outras adaptações de Pinóquio, livros inspirados em Pinóquio, adaptações para o cinema mesmo, aquela adaptação do Guilherme Del Toro que eu gosto muito. Já tinha visto Pinóquio por toda parte, né? Mas eu nunca tinha lido a história original do Pinóquio aqui, que é essa daqui do Carlo Collodi. E aí a gente leu aqui no Membros, aqui do canal, nas nossas leituras coletivas. Ele é um livro que me surpreendeu no sentido da esquisitice. Ele é bem bizarro, assim, eu não esperava que ele fosse tão bizarro. Algumas coisas até nonsense me lembraram um pouco Alice no País das Maravilhas, apesar das histórias serem bem diferentes, né? Mas eu gostei muito de conhecer a história original, depois de já ter ouvido tanto Pinóquio por aí, né? De já ter visto tantas adaptações, enfim. Número 10, né? Um clássico que você leu por vontade própria e se tornou um favorito. Por vontade própria eu entendi assim, né, que não foi a escola, que não foi o trabalho, foi porque você quis ler por prazer mesmo, né? Então eu trouxe um livro que eu li quando eu estava retomando o meu gosto por clássicos, porque eu lia clássicos quando eu era muito jovenzinha, gente. Eu lia muitos clássicos nacionais, eu já contei essa história em alguns vídeos aqui, né? Então, eu frequentava muito a biblioteca de escola e as bibliotecárias indicavam, eram os clássicos nacionais, então eu lia clássicos nacionais quando eu era bem jovenzinha mesmo, tipo 13, 14, 12 anos eu lia, né? Aí depois eu fui para os livros com temática mais jovem e depois eu fui envelhecendo e fui retomando para uns livros mais adultos, que são dilemas que eu me identifico mais, né? Eu parei de me identificar com aqueles dilemas dos jovens e aí eu passei a me voltei para livros mais adultos e aí eu retomei essa minha busca pelos clássicos. E quando eu fiz isso, um dos primeiros livros que eu li foi logo esse daqui, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu já chutei a porta mesmo, né, gente? Porque eu já peguei um russo de peso e falei, não, eu vou ler. E esse livro aqui foi importante para mim, não só porque eu li por vontade própria, é um grande clássico, assim, mas porque ele me mostrou que eu era capaz. Eu quebrei aquela coisa, assim, de medo de livro, de não conseguir entender, sabe? De o livro ser grande demais para mim. Porque todo mundo tem um pouco disso. Mas como eu enfrentei isso muito rapidamente na minha vida, eu percebi muito rapidamente na minha vida que eu não precisava ter medo de livro e que eu poderia enfrentar qualquer livro. E se eu não entender completamente um livro, não tem problema também, sabe? Então, esse livro aqui me abriu, de fato, escancarou as portas para esse amor que eu tenho pelos clássicos hoje em dia. Então, vou citar aqui, é um livro maravilhoso, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Essa tradução aqui é da Martin Claret, é do Oleg Almeida, é uma tradução direta do russo, uma tradução maravilhosa. O meu tradutor preferido de Dostoiévski é o Oleg Almeida, tá? Gosto das traduções da 34 também, mas o meu preferido é o Oleg Almeida. Número 11 agora, né? Um clássico pelo qual você nutre uma relação de amor e ódio. Eu trouxe esse livro aqui para citar para vocês, que também é um livro que eu não cito muito aqui e que eu acho que vale a pena eu indicá-lo aqui. A minha relação de amor e ódio não é nem com relação a gostar ou não gostar do livro. Eu gosto do livro e ponto. A minha relação de amor e ódio é em relação aos sentimentos que eu tive durante a leitura, que é A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. É um livro que um senhor, ele vai para uma casa... A Casa das Belas Adormecidas, onde ali ele se deita com meninas jovens, nuas, não para ele fazer nada com elas, só para ele ficar observando aquele corpo jovem delas. E quando ele está fazendo isso, ele começa a refletir sobre o passado dele, e aí ele lembra das filhas, e aí ele lembra da história de vida dele como um todo. E de alguma forma, esse presente com aquela mulher ali entorpecida, porque elas tomam um remédio para ficarem adormecidas ali, e aquele presente com aquela mulher entorpecida se mistura meio que as lembranças dele do passado, é uma coisa meio onírica, assim, uma narrativa muito bem construída, muito bem feita também, mas que me trouxe sentimentos de amor e ódio, né? Tinha hora que eu ficava
com compaixão aqui desse personagem. Tinha hora que eu ficava com asco desse personagem. Então é um livro que você vai lendo e você vai tendo sensações de altos e baixos, assim. Ele é bem curtinho, mas ele é muito intenso. Então vale muito a pena. Se você nunca leu A Casa das Belas Adormecidas, é um livraço, mas que ele faz a gente ficar entre o amor e ódio mesmo, pela narrativa, pelo texto, pelo livro, pelo autor, pelo personagem, por tudo mesmo, tá? Aí agora é um clássico fundador, que é o número 12. Um clássico fundador é aquele clássico que já inspirou muita coisa, que ele vem fazendo efeito aí nas sociedades ao longo de muito tempo, né? Que ele é a base mesmo da nossa literatura. E aí eu trouxe aqui, pelas minhas contas, o livro mais antigo que eu li, que foi Prometeu Acorrentado, uma peça de teatro do Ésquilo, né? Eu tenho aqui nessa edição do Teatro Grego da Zahar. Então eu poderia indicar qualquer uma aqui. Na verdade, As Nuvens é o que eu menos gostei, mas tanto Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia eu gosto muito. Mas vou citar aqui Prometeu Acorrentado, que é uma peça, de fato. O teatro grego, né, é a base, de fato, de muita coisa, do pensamento, não só da literatura, mas de todas as áreas do pensamento. E Prometeu Acorrentado veio inspirando muita coisa. A gente viu aí recentemente Oppenheimer, né, que recebeu o nome de Prometeu moderno, então tem essa ligação com Prometeu. A gente tem o próprio Frankenstein, da Mary Shelley, que é considerado também um tipo de Prometeu, então eu vou citar aqui para vocês Prometeu Acorrentado. Próximo é o número 13, um clássico cujo contexto histórico é importante. E aí eu trouxe, eu acho que o meu romance histórico preferido mesmo, que é Guerra e Paz, aqui do Tolstói. Esse aqui é o primeiro volume, né? São 2 volumes. Romance histórico é aquele tipo de romance que ele é baseado num evento histórico, né? Ele se ampara num evento histórico. Não é que o evento histórico é só o pano de fundo. A história dos personagens tem que se entrelaçar com o contexto, né? Que é o que acontece aqui em Guerra e Paz. A gente tem a história de algumas famílias e os personagens dessa família aí, a história deles vai se entrelaçar com o contexto. O contexto aqui, no caso, é a invasão das tropas napoleônicas na Rússia, naquela época que Moscou foi queimada, né? Aquela história toda. Então é um contexto muito importante, muito interessante, é um livro maravilhoso e que eu tô trazendo aqui para indicá-lo para vocês, né? Foi lido no clube também. Tem alguns, eu acho que, olha, Guerra e Paz, eu acho que O Castelo também, 1984... Tem alguns livros que eu citei aqui que eu tenho imersão deles lá na minha lojinha virtual, que é o MSL Pocket. Então você pode ler esses livros com a minha ajuda, depois vai lá, tem um link aqui na descrição, vai lá dar uma olhada no que tem disponível para vocês lá no Pocket, tá bom? A última pergunta da tag é um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda é importante. É meio redundante, né, com a questão anterior, mas enfim, um outro clássico que tem um contexto histórico importante, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, é aqui O Nome da Rosa, que ele tem uma estrutura interessante, esse livro, porque ele é parte romance histórico, parte romance policial. Eu gosto muito dessa jogada que Umberto Eco fez aqui nesse livro. Ele se passa na Idade Média, um contexto de discussões mais religiosas aqui, porque ele se passa num mosteiro franciscano na Itália. Então, é tudo muito interessante, começa a acontecer uns crimes aqui. Então, a gente vai ter a investigação desses crimes e, ao mesmo tempo, a gente vai ter essas discussões que são muito retrato do contexto que essa obra aqui se passa, né? Discussões de cunho em relação à igreja, de uma forma geral. Então é muito interessante a forma como esse livro é construído, a forma como a investigação se desenvolve e também as reflexões que vêm nessa parte do romance histórico aqui também. Acho muito interessante, então fica aqui a minha indicação de O Nome da Rosa para vocês. Espero que vocês tenham respondido as perguntas aqui nos comentários, que agora eu vou lá olhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.